A Espada Luar. Essa é a história daquele que foi destinado pela solidão. Yohon, desde o seu nascimento, ele era forte demais e todo o seu instinto o guiava para que ele lutasse repetidamente contra vários guerreiros. Por ele não saber quanto tempo ele ficava lutando contra outros yokais e saber o motivo dessa intenção de buscar sempre lutar, já que o temperamento das raposas eles eram muito dominantes, ele foi nomeado como o rei dos yokais, devido a ele ter derrotado muitos guerreiros muito fortes, que seriam literalmente príncipes que poderiam se tornar reis. Como ele derrotou todos, ele foi nomeado como rei. Depois que ele chegou no ápice de tudo, tudo acabou ficando chato para ele. A vida estava começando a ficar muito chata para ele. Até que aquele dia aconteceu. O humano que atravessou o portal foi para o mundo dos yokais e ele veio confrontá-lo. Para ele, ver aqueles movimentos estranhos não era nada comparado ao rei, já que ele tinha um poder absoluto. Aquela pessoa para ele era como formiga. Depois de derrotar aquela pessoa, mesmo se contendo para não matá-lo, ele resolveu poupar aquele humano, já que ele não tinha nenhum tipo de rixa contra os humanos. Depois de ver que aquela situação estava muito chata, ele foi descansar. Infelizmente, o gesto dele de poupar um humano foi extremamente chato, já que o ser humano ele quer dominar tudo. Se ele não consegue, ele fica tentando repetidamente. E aquela pessoa trouxe um amigo dessa vez. Sabendo que poupá-los de novo seria burrice, já que ele traria mais pessoas, ele resolveu dar um fim em ambos. E antes dele voltar para o seu trono, algo acabou chamando a sua atenção. Uma humana que veio com um dos seus desafiantes estava chorando pela morte do seu irmão. Como lá ninguém chorava, então aquele gesto acabou chamando a atenção dele e fez até o coração dele dar uma batida. Talvez ele ficou com pena vendo ela se lamentando. Depois de alguns meses da morte do irmão dela, aquela humana não saiu do reino dos yokais. E um Ra perguntou para o seu guarda por que ela até agora não foi embora, já que ela não tinha nada ali. O guarda dele avisou para ela que o irmão dela fez muitos inimigos no mundo dos homens. E talvez se ela retornasse, ela poderia morrer lá. Então já que ela vai morrer, ela preferiu morrer ali do lado dele. Talvez por sentir pena dela, ele resolveu dar o seu selo de aprovação para que ela permanecesse naquele mundo. Em pouco tempo naquele mundo, ela acabou se soltando e começou a querer viver. E vendo ela de longe, ele acabou se apaixonando por ela. Só que antes dele pudesse se acostumar com essa sensação de amor, ela foi tirada dele, ela foi brutalmente assassinada. E sem saber quem foi o culpado por aquele crime, o mesmo resolveu lutar contra tudo e todos, assim não deixando nem escolhas para que eles pudessem se justificar do porquê ela morreu, matando tudo ao seu caminho. E depois que ele eliminou tudo, ele percebeu que aquele sentimento de vazio ainda estava em seu coração. Sem saber o que fazer com aquela dor, um ser absoluto chamado de Tathagata resolveu dar uma chance para ele, perguntando se ele queria viver como um ser humano. Já que os yokais eles vivem para sempre, a não ser que eles achem alguém poderoso bastante para matá-los. Já não sentindo mais nada, Yohon resolveu aceitar aquele pedido de se tornar um ser humano. Só que antes dele se transformar em um ser humano, o ser absoluto avisou para ele que ele teria que passar 1000 anos sem fazer nenhum tipo de maldade. Isso era uma missão para ele. Se ele conseguisse, esse ser aceitaria transformar em ser humano. Para os yokais, o tempo era como poeira. Então ele realmente aceitou porque ele sabia que ele é imortal, então ele não estava nem aí para isso. E como ele era o ser absoluto, ninguém ia incomodar ele e ninguém ia passar por cima da ordem dele. Depois de ele conseguir concluir esse teste, o ser absoluto resolveu transformá-lo em ser humano. E agora teremos que ver aos seus olhos como é viver uma vida como ser humano. Será que vai ser chato ou vai ter algum tipo de emoção para ele, já que ele não tem um poder absoluto? Marcial inverso. Tudo começa no reino de Shilan, na cidade de Yualan, no território dos Fengs, que era uma das 4 famílias da cidade de Yualan. Para ser mais um treino normal, mas havia alguns jovens que estavam indignados com o Alfeng. Ele era uma das pessoas das casas principais. Além de ter nascido com muita sorte, todos os recursos da família iriam para ele ao invés de ir para as pessoas que têm talento de verdade. Ele era a esperança da família, mas não importava o que ele fazia, alguém impedia ele de começar a romper os ciclos da cultivação. E além de literalmente virar uma vergonha para o seu clã, ele virou motivo de chacota para todos. Vendo que ficar só sugando a família não iria adiantar, o mesmo alertou o médico da família que a partir daquele momento ele não iria mais aceitar nenhum recurso que viesse da família. Ele estava aceitando que ele era um lixo. E vendo que nada poderia ser feito, o mesmo resolveu sair para esfriar um pouco a cabeça. Uma amiga dele de infância, a Wan Xin, ela estava muito feliz, já que ela iria entrar na academia de arte marcial. Ele salvou ela na infância, então ela devia muitas coisas a ele. Então ela pessoalmente iria apresentá-la à sua mestra para ver se ela podia aceitá-la na academia também. Infelizmente a mestre de Xin não foi muito com a cara de então resolveu eliminar ele porque achou que ele seria o ponto fraco dela. Devido a tamanha força de vontade da pessoa que não desistiu, ele estava conseguindo segurar aquele ataque daquela vaca, que teve que aumentar a sua força para tentar matá-lo. Felizmente ela não matou ele, mas deixou ele entre a vida e a morte. Quando ele estava no limbo da vida e da morte, algo que estava adormecido entre ele acabou aparecendo.
E essa pessoa, antes dele responder as perguntas dele, ela acabou acordando. A sua mãe dizia para ele que ele precisaria se desculpar com a mestra da sua amiga Shin. Vendo que ele precisava crescer, mesmo ele não sendo culpado, ele foi até lá. Porém, a mestra da sua amiga ela não queria aceitar desculpas dele e tentou matá-lo de novo. Os cultivadores de alto ranking, eles acham que eles podem fazer o que eles quiserem, até matar as pessoas que eles não gostam. A mestra, vendo que Shin não iria deixar matar o seu amigo, a vaca acabou deixando-o ao vivo. Ele prometeu para ela que em 3 anos ele iria entrar na academia de artes marciais e iria se vingar dela. Agora, sabendo que ele só tem 3 anos de vida, Ao se perguntava como que ele iria ficar mais forte, até que a sua resposta veio até ele e saiu do seu corpo, dizendo para ele que agora ela será sua mestra, e mandou para ele chamá-la de Lau Lau. Como Ao ele não estava acreditando muito nela, ela resolveu dar um livro de técnica corporal para ele, para iniciá-la no mundo do cultivo. Você precisa forjar o seu corpo e depois abrir seus meridianos, assim abrindo a possibilidade de conseguir usar técnicas. Quanto mais altas técnicas que você pode usar para começar, mais o seu início será muito glorioso. E vendo que isso foi uma benção, Ao ele resolve usar Lau Lau para concluir sua vingança, que vai acontecer depois de 3 anos. Providência de alto nível. Era uma vez na qual o destino ele estava com ele para o testá-lo até o fim. O seu nome era Han Jue, o humilde escravo de Iron, que era o senhor do Jardim das Ervas. Iron ele era afiliado com a seita Purujade. Han tinha um grande segredo. Ele não era dessa era. Ele veio do século 21 e de um lugar chamado Terra. Na Terra ele não teve uma sorte boa, já que ele foi hospitalizado devido a apresentar complicações cancerígenas no seu estágio de nível 4. Não querendo passar o resto da vida através de aparelhos e remédios, Han assinou uma autorização de abdicando todo o tratamento médico que ele iria receber, assim passando o resto da sua vida vendo anime e jogando. Antes dele falecer, ele iria iniciar um jogo de Murin. Ironia ou não, ele foi parar dentro de um mundo Murin depois da sua morte. Quando ele apareceu nesse corpo desse jovem, as memórias dele acabou vindo sobre ele. Os pais dele eram escravos de Iron, que trabalhava no Jardim das Ervas. Só mortais podem trabalhar no Jardim das Ervas. Para pessoas normais como eles estavam todos os dias manuseando veneno, já que o Iron não permite que cultivadores fiquem no Jardim das Ervas, porque lá eles podem até cultivar o que tem ali. Se uma pessoa cultivadora ficar lá, meu filho, já era para essa pessoa. Vendo que a vida deles era difícil, os pais de Han resolveram abandonar ele com 6 anos. Como eles são pais exemplares, né, claro, deixaram ele lá sozinho e fugiram da montanha. Percebendo que os seus pais não iriam voltar e ele também precisaria crescer, Han ele começou a trabalhar no lugar dos seus pais. Talvez no fim a sorte acabou vindo pro seu lado. Um sistema que guiaria o seu destino, o seu cultivo, acabou aparecendo. E toda vez, uma vez por dia, ele poderia girar os dados da sorte. Desde os 6 anos até os seus 11 anos, ele está tentando começar o seu destino no cultivo. Porém, sempre viu um cultivo ruim e um destino lixo, mas ele não era uma pessoa de desistir tão fácil. Após 2 meses, finalmente o destino sorriu para ele. O seu destino mudou para o caminho da espada. Sabendo que agora ele só precisaria melhorar sua cultivação, Han ele passou 2 anos tentando. Porém, ele sabe que ele precisa tomar muito cuidado, já que Iron ele não aceita pessoas que cultivam no campus, sempre elogiando para essa pessoa entrar no mundo Murin, mas no fim querer eliminar essa pessoa. Aos 14 anos, finalmente ele conseguiu mudar a sua trajetória no cultivo, assim podendo iniciar sua vida no cultivo, já que a sua sorte estava boa e o seu caminho no cultivo ele poderia ser iniciado. E finalmente que a sua jornada iria começar no mundo Murin, o sistema deu 2 opções para ele: ser um gênio e todo mundo sabia que ele é um gênio, ou ele ocultar o seu cultivo para ir evoluindo nas sombras. Ele sabe que ele precisa passar despercebido, até ele ficar forte o bastante para conseguir sair das garras de Iron e iniciar a sua jornada na Era do Murin. Logando em uma Era Murin, no dia 1º de janeiro de 2015. Esse dia nunca mais será esquecido. Quem esperava os fogos comemorando o novo ano, viria uma luz que não brilharia no céu. Aquele brilho era um brilho maligno. Monstros estavam saindo dele. Como se fosse um evento não natural para defender a humanidade, pessoas começaram a despertar poderes. E depois de 5 anos de dor, sofrimento e lamento, a humanidade finalmente conseguiu dar um fim na tirania do Rei Demônio, dando um fim naquele que foi chamado de Asmodeus. Mesmo ele estando morto, os portais continuaram na Terra. Só que a diferença era que os monstros não saíam mais de lá, e os caçadores decidiram usar esses portais como ferramenta de trabalho. Tudo começa com Jin Tae-kyung. Ele era um caçador de rank F. Já faz 7 anos que ele está preso no rank F. Como ele não conseguia evoluir seu rank, pouco a pouco ele foi perdendo seu valor. Agora ele está tendo que vender sucatas para viver. Um amigo dele resolveu chamá-lo para beber um pouco, para afogar as mágoas, já que tá vendo o quão fundo do poço que ele estava. Como ele sabe que a vida dele é uma merda, ele resolveu ir com seu amigo. Mesmo ele sendo rank F, ele ainda era um semi-despertado, ele não tinha despertado ainda. E a sua resistência a álcool era boa. E depois de colocar o seu amigo na cama, Jin ele começou a pensar um pouco mais sobre a sua vida. Quando ele era mais novo e acabou despertando, ele aproveitou para conseguir um pouco de dinheiro. Assim ele conseguiu pagar as despesas médicas da sua mãe e conseguiu até bancar a escola da sua irmã.
e comprou um pequeno apartamento para sua mãe. E ele prometeu para elas que ele seria um caçador de ranking alto e daria uma vida muito melhor para elas. Só que como ele não conseguiria despertar por completo para evoluir, ele passou 7 anos morrendo de vergonha da sua mãe e da sua irmã. Então ele ficou 7 anos sem ver o rosto delas. Devido a seu amigo roncar demais e ele não poder ouvir as suas mágoas, Jin ele acabou entrando na máquina que ele trouxe e começou a ouvir um monte de vozes. Ele pensou que aquelas vozes eram porque ele estava muito bêbado, então ele acabou simplesmente dormindo. Só que ele não sabia que a máquina estava ativada. Quando Jin ele acordou, ele percebeu que tinha uma mulher do seu lado, e essa mulher estranha dizia coisas estranhas para ele. E não só isso, ele pensou que ele estava muito bêbado, já que ele estava vendo uma tela. E ao sem querer clicar num comando dessa tela, foi lhe mostrado algumas coisas que ele acabou perdendo. Por ele estar incapaz de responder algumas perguntas da máquina, a máquina teve que deixar no modo automático a história que ele iria criar sobre ele, já que ele não deu respostas concretas para ela. E depois que ele viu aquilo, ainda raciocinando o que estava acontecendo, a máquina já deu uma missão para ele, mandando que ele descobrisse alguma coisa sobre ele. Ele acabou descobrindo através da mulher que estava com ele, que ele estava no bordel, que ele era da família Jin, que residia em Taiwan. E a família dele era extremamente respeitada e poderosa. A família dele eram pessoas que alimentavam os pobres e expulsavam bandidos. E ele tinha mais 2 irmãos além dele, que eram muito respeitados, porém ele era a vergonha da família. Depois de descobrir aquilo ali, Jin pensou que finalmente ele tinha concluído a missão. Porém, quando ele tentou deslogar, a máquina disse para ele que ele ainda não tinha concluído a missão. Ele precisaria passar por alguns eventos até que a máquina ache que está disposto a deslogá-lo. Cultivação do demônio celestial. Quando você sente aquele amargo gosto de derrota, essa é uma sensação extremamente dolorosa. E ainda quando aquela pessoa diante de você forte demais para que você possa vencê-lo. Isso se torna ainda pior para você, já que você sabe que não pode derrotá-lo. Seu Wei, junto com o seu esquadrão, foi enviado para uma simples missão. Infelizmente, o seu inimigo era forte demais. Tudo o que restou para ele era ver os seus subordinados todos mortos, perante o mesmo inimigo. E agora ele também teria o seu fim. Ver o quão patético foi sua vida fez com que ele pensasse em todo o sacrifício que ele teve no seu clã. Talvez seja alucinação ou perca de sangue, uma tela de sistema acabou aparecendo para ele e deu 3 opções para ele. Sem nada a perder, ele escolheu a opção de reiniciar. Em seus pensamentos mais profundos, estando no mundo dos mortos, ele foi enviado hora antes da missão iniciar. Talvez seja uma reprise, ele pensava. Mesmo ele sendo do culto demoníaco, porque o ancião da sua seita, o Lorde Louva-a-Deus, iria enviá-lo para uma missão suicida? Essas palavras vêm em sua mente muito vívidas. Deixando a sua mente vagar abertamente, uma coisa que precisamos saber é que no culto existem várias facções. Mesmo o Senhor sendo líder do esquadrão voador, ele não poderia lidar com uma unidade direta da Corte Suprema. E por isso ele acabou deixando Shiki, que era um mero subordinado, agredi-lo. E ele estava também com Junk, que era literalmente um capitão. Ele era forte demais para se lidar. Como nos seus sonhos ele também tinha sido agredido, Junk alertou para ele que o Lorde Louva-a-Deus queria falar com ele, só teve uma coisa diferente do que aconteceu nos seus sonhos anteriormente. Números não apareciam na cabeça das pessoas. E tentando entender aquelas perguntas sem respostas, Seu ele resolveu ir até um ancião. Sabendo que ele iria mandá-lo para a morte, ele buscou uma forma de sair daquela situação sem morrer antes da missão, porque qualquer movimento errado que ele mostrasse ali, o líder mataria ele. Como o ambiente ficou sem resposta, tudo ficou apagado, como se realmente tudo tivesse parado. E o sistema deu para ele algumas respostas que ele poderia dar. Sabendo que aquilo ali poderia ser uma ilusão, ele resolveu escolher qualquer resposta. Depois que ele escolheu uma resposta aleatória, sendo que na sua visão passada ele não falou nada, o líder achou aquela situação muito estranha e resolveu afrontar o nosso protagonista. O líder ele até gostou um pouco da atitude dele e deu essa missão que levaria ele à morte para ele de novo. Só que antes dele ir para essa missão, ele precisava conferir por que aparecem esses números na cabeça das pessoas. Por sorte, Shiki estava lá onde ele estava para tentar caçoar dele. Sabendo que não tem nada a perder, já que ele iria morrer, ele iniciou uma breve luta com ele. E assim, depois de alguns movimentos, ele conseguiu eliminar Shiki. E quando ele eliminou, a sorte dele mudou de 1 para 2. Opa, pessoal, vou deixar vocês descobrirem o que vai acontecer, já que o nosso protagonista ele vai para essa missão suicida. Eu vou dar um pequeno spoiler para vocês, pessoal. Ele vai para essa missão, ele vai morrer lá de novo, porque ele literalmente está lidando com a pessoa mais forte do mundo Murim. Como esse manhwa ele é muito complexo, você tem que ler ele várias e várias vezes. Eu vou deixar para vocês lerem ele, para vocês tomarem as suas próprias conclusões. Será que Senhor vai conseguir finalmente se livrar desse loop? Ele vai morrer tantas vezes até que sua chance acabe.